Livre-arbítrio ou eleição e predestinação? Armínio ou Calvino? Chupa essa manga. Existe um ditado que diz: aonde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Muitas vezes nós tentamos buscar sentidos para tudo na Bíblia, mas tem muitas passagens na Bíblia que ela não é clara. Uma vez os discípulos perguntaram a Jesus se era naquele tempo que ele iria restaurar o reino de Israel, e acabou tomando um toco. E Jesus respondeu: não vos compete saber as épocas e as datas que meu Pai estabeleceu pela própria autoridade dele. Ou seja, não compete nós sabermos de tudo na Bíblia. Em outra passagem, Pedro perguntou o que seria de João, e Jesus também deu um toco nele. Sempre é Pedro, né? Pedro é maravilhoso. Mas Jesus disse: que importa isto a ti? Vem você e me segue. Então tem coisas que nós não precisamos saber. Inclusive, se nós encontrássemos com Jesus e perguntasse, possivelmente tomaríamos um toco. E ele diria algo semelhante ao que ele disse para Pedro, que não nos importa isso, quando que ele vai voltar, como que é a vida depois da morte. Mas voltando ao assunto do livre-arbítrio e da predestinação, eu queria que você observasse um objeto que eu trouxe aqui para você. Esse objeto aqui. O que você está vendo daí? Suponho que você tenha dito um ovo. E o que eu estou vendo daqui? Do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, eu estou vendo um ovo com uma pinta preta no meio. Vou mostrar para vocês. Um ovo com uma pinta preta. Percebe que do seu ponto de observação você viu um ovo apenas, e eu do meu ponto de observação vi um ovo com uma pinta preta? Percebe que tanto o que você viu quanto o que eu vi, ambos eram reais e verdadeiros, ou seja, ninguém mentiu? Que podemos ter entendimentos diferentes de uma mesma coisa, dependendo apenas do ponto de observação? Podemos então aceitar que tanto Calvino quanto Armínio possivelmente estava falando de uma mesma coisa, porém de pontos de observação diferentes? Armínio afirmou que somos nós que escolhemos Deus, que nós não fomos contaminados pelo pecado suficientemente para que a gente não tenha condição de escolher a Deus. A Bíblia diz: eis que bata a porta, se abrires, entrarei e cearei com você. Ou seja, depende da cooperação do homem para o agir de Deus. Já Calvino, ele afirma que nós estamos tão contaminados pelo pecado, chamada depravação total. Imagina assim um porquinho no meio da lama, fuçando todo, se enchendo de lama, todo sujo. Somos nós, na visão de Calvino, com o pecado. Ou seja, o pecado nos contaminou de uma tal maneira que nós, por si só, nós não temos a condição de escolher a Deus, a não ser que o próprio Deus toque no nosso coração para que a gente venha se inclinar para o lado dele. Não podemos deixar de considerar que possivelmente tanto Armínio quanto Calvino estavam iluminados pelo Espírito Santo. Será que tem um errado e um certo? Ou os dois podem estar falando de uma mesma coisa, mas de pontos de observação diferentes? Nós podemos harmonizar a teologia de Calvino com a teologia de Armínio? A teologia de Armínio tem como ponto de observação o homem aqui da terra, onde ele tem a sensação ou a impressão que ele escolheu Deus. Inclusive, essa sensação é de Deus. Já a teologia de Calvino tem um ponto de observação de Deus na eternidade, no auge da sua soberania, da sua onisciência, da sua presciência, onde ele sabe que foi ele que tocou no nosso coração para que nós escolhêssemos ele. Então são dois pontos de observação diferentes que tratam de uma mesma coisa. Imagina um pai ensinando o filho de 3 anos a andar de bicicleta. O garotinho está ali, pedalando a bicicleta, o pai está sustentando o menino, segurando o menino no banco da bicicleta para ele não cair, mas o menininho está ali pedalando, está o vento no rosto dele, o cabelo balançando, e ele está tendo a sensação que ele está andando sozinho. Ele não está observando o pai dele atrás. Se você perguntar para aquele menino se ele conseguiu andar de bicicleta, ele vai dizer que sim. Se você chegar e perguntar para ele se ele andou sozinho, ele vai falar: poxa, andei sozinho. Por quê? Que do ponto de observação dele, ele estava andando sozinho. Mas se você perguntar para o pai, o que o pai vai dizer? Que ele esteve sustentando o filho o tempo inteiro para o filho não cair. Tanto o menino quanto o pai vão estar falando a verdade, porém de pontos de observação diferentes. É claro que a verdade do pai ela é superior à verdade do filho, porque tem uma visão mais ampla.
Da mesma forma, a verdade de Deus, foi Ele que nos escolheu, é superior à verdade que nós que escolhemos Ele. Porque a nossa verdade ela é feita em cima de uma sensação. Mas essas coisas são só teologias. Não tem absolutamente nada a ver com a nossa salvação. Não influencia na nossa salvação. Nós precisamos parar de brigar, de desentender, até às vezes demonizar os nossos irmãos por terem uma teologia diferente da nossa. Às vezes a teologia só serve para separar o povo de Deus. Não por culpa da teologia, mas por culpa da nossa meninice. Paulo uma vez disse, quando era menino, falava com menino, agia com menino, pensava com menino. Mas quando chegou a ser homem, deixou para trás as coisas de menino. Nós precisamos deixar para trás as coisas de menino, que é ficar brigando por causa de teologia. A teologia são apenas estudos, interpretações do homem, da palavra de Deus. A teologia não é a palavra de Deus, entendeu? A igreja, ela é feita de pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm uma teologia diferente. E nós não somos uma unidade pela igualdade do pensamento. Nós somos unidade porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Não é por nós pensarmos igual ao nosso irmão, mas é porque Jesus é o cabeça da igreja. Essa mesma questão do ponto de observação vale para muitas outras questões. Por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre, depende do ponto de observação. No ponto de observação de Deus, uma vez salvo, salvo para sempre sim. Porque Deus é soberano e os planos dele não podem ser frustrados. Agora, do nosso ponto de observação, uma vez salvo, você pode perder sim a salvação. Inclusive, pode perder algo que você ainda nem teve. Porque nós estamos cheios de religiosidade e achamos que nós somos convertidos ou temos um espírito recriado quando levantamos o dedinho lá após o apelo de um pastor. Nós temos a sensação e a impressão de estar salvo. Mas o que decreta realmente o nosso espírito recriado é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o fruto do Espírito, o fruto do arrependimento. Se não há fruto do Espírito, não há fruto de arrependimento, não há presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Logo, por consequência, não há salvação. Então a gente tem a impressão de ter sido salvo e achou que perdeu a salvação porque errou, porque pecou. Mas isso não é verdade. Não é o pecado que tira a sua salvação. Jesus morreu pelos seus pecados. Mas Jesus também disse que pelos nossos frutos Ele nos reconhecerá. Nós precisamos frutificar. É isso aí, galera. Tá chegando o horário do almoço. Eu tenho que pegar aqui o meu ovinho para fazer o meu omelete, tá? Vamos estudar teologia, vamos aprender teologia, mas não vamos viver teologia. Vamos viver a palavra de Deus. Um abraço, até a próxima. Tchau.